Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 99163-7905. Temos também o telefone fixo aqui da TV Câmara para você entrar em contato com a gente, 3214-7766. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal. Estamos lá no Facebook e no YouTube. Curta e compartilhe nossas páginas, porque você vai ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E estamos ao vivo também pelo streaming do nosso site, o www.riopreto.sp.leg.br, e além de acompanhar nossa programação em tempo real 24 horas por dia, você também fica por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal, os projetos em tramitação e tudo mais. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas hoje pela manhã pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, até hoje, quarta-feira, 13 de janeiro, são confirmados 37.489 casos positivos. Tivemos a confirmação de 236 novos casos desde ontem. E, até o momento, infelizmente, 967 mortes acumuladas aí desde o início da pandemia em março do ano passado. Nas últimas 24 horas, nós tivemos 5 mortes confirmadas em decorrência aí da Covid-19. Atualmente, temos 331 pessoas moradoras de Rio Preto internadas com alguma síndrome respiratória aguda grave. Destes 331 internados, 174 são Covid confirmado e 77 estão em UTI. Lembrando que a última taxa de ocupação da UTI Covid no município divulgada é de 66,9%, né? Lembrando que em meados de novembro do ano passado, esse índice era de apenas 35%, então crescendo bastante aí a ocupação das UTIs, e 66,9% já é também a maior ocupação de UTI em Rio Preto desde setembro do ano passado, quando a cidade vivia o pico da segunda onda, né? E o que tudo indica, essa segunda onda veio mais forte, pior. Então, por isso, os cuidados aí seguem necessários: máscara, distanciamento social e higiene das mãos. Lembrando que a Prefeitura suspendeu os atendimentos regulares na UBS da Vila Toninho e Santo Antônio, para que os profissionais que atuam nessas unidades sejam remanejados para a unidade da Vila Maior, que está dedicada exclusivamente aí à Covid. E olha só, ontem o Butantan e instituições parceiras, como a FAMERP, divulgaram os dados detalhados da eficácia da vacina Coronavac, desenvolvida aí pelo Instituto Brasileiro em parceria com o laboratório chinês Sinovac. E pelos dados apresentados, além de se mostrar uma vacina segura em termos de reações adversas ou alérgicas, a Coronavac apresenta 100% de eficácia para casos graves, ou seja, todos os voluntários que tomaram a vacina, nenhum deles foi internado, teve sintomas graves ou veio a óbito em decorrência da vacina. Mas vamos conferir os detalhes aí dessa apresentação feita pelo virologista Maurício Lacerda Nogueira, na reportagem do Matheus Camargo e da Mariana Dyer. Coletiva de imprensa realizada no Centro de Convenções da FAMERP apresentou os dados finais sobre a segurança e eficácia da vacina Coronavac, uma das armas do governo do estado de São Paulo na luta contra o coronavírus. Os números mostrados pela equipe da Faculdade de Medicina de Rio Preto são os mesmos divulgados pelo Instituto Butantan, que desenvolve a vacina em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech.
A Coronavac tem 50,38% de eficácia geral, 77,96% de eficácia em casos leves e 100% de eficácia em casos graves, internações e mortes. O médico Maurício Lacerda Nogueira, chefe do Laboratório de Virologia da FAMERP e quem comanda os estudos locais em torno da Coronavac, explicou que nenhum dos 600 voluntários estudados em Rio Preto precisou de atendimento e internação hospitalar. Isso é um resultado excepcional para a situação que nós estamos vivendo. Vamos lá. Hoje nós temos cerca de 200 pacientes internados no hospital de base, 2 UPAs dedicadas só ao atendimento de Covid, 3 UBSs, 4 UBSs só fazendo atendimento. Se a população de Rio Preto tivesse atendido, eu não ia precisar de nenhuma UPA e teria só um UBS atendendo esses casos respiratórios. Olha o impacto econômico, social e pessoal que isso teria na população. A vacina é segura com relação a efeitos colaterais e adversos. Os principais desconfortos relatados são dor no local da vacina, dor de cabeça moderada e certa fadiga. O médico brincou e disse que a Coronavac não transforma ninguém em jacaré, em alusão à fala do presidente Bolsonaro. Para efeitos práticos de entendimento, 50% dos vacinados podem apresentar sintomas leves da doença, como um pouco de febre ou mal-estar. Desses 50%, 22% podem precisar de algum tipo de atendimento médico, mas sem internação. Nenhum dos vacinados vai precisar ser internado. O governo do estado de São Paulo tem previsão de começar a vacinação no dia 25 de janeiro. Tá aí, gente. Então, como disse o próprio virologista, o Dr. Maurício, aí agora é só aguardar a Anvisa liberar o uso emergencial, e o Dória, o governador João Dória, disse hoje que tão logo a Anvisa libere o uso emergencial da Coronavac, o estado de São Paulo pode até antecipar essa data do dia 25 e iniciar a vacinação, que é o que todo mundo quer e espera. E vamos continuar falando de Covid, porque dado o crescimento aí dos casos da doença em todo o país, inclusive em Rio Preto, as internações e UTI voltam a subir e os índices de ocupação aos poucos vão aumentando. Inclusive tem uma reportagem hoje na Folha de São Paulo mostrando que a UTI do Albert Einstein, por exemplo, badalado do Hospital de São Paulo, não tem mais vaga em UTI. Em Rio Preto, os leitos públicos, como falei na abertura do programa aí, e ao último dado divulgado, é de quase 67%, 66,9%. E quem sofre com isso, além de pacientes e familiares, são os profissionais de saúde que atuam aí na linha de frente, Esses profissionais passam 10, 12, até 14 horas em jornadas aí exaustivas, equipados, máscaras, os escudos faciais e todos os equipamentos mais, além do estresse natural de atuar no limite aí. Mas sobre isso a gente vai conversar agora com a enfermeira Samantha Melara. Ela é chefe de enfermagem do Hospital de Base e que sente na pele diariamente aí o drama de lidar diretamente com os pacientes Covid. A doutora Samantha está aqui comigo no Zoom. Tudo bem, Samantha? Olá, tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Legal, obrigado por nos atender, Samantha. Vou começar com você. Recentemente, a doutora Lília Nigro Maia disse aqui pra gente que a UTI do HB está no limite e que não há possibilidade de abrir leitos pela absoluta falta aí de material humano, de profissionais de saúde que estão esgotados, exaustos e sem condições de novos atendimentos. É isso mesmo? Queria que você relatasse pra gente um pouco da rotina de trabalho, como é que tem sido aí já há quase um ano nessa toada aí, Samantha. Tudo bem, boa tarde, obrigada, é um prazer estar com vocês novamente. Nós trabalhamos aí, em março, abril, vai fazer praticamente um ano que nós estamos nessa jornada aí com o paciente Covid, Temos bastante leitos de UTI, de enfermaria também.
Hoje nós temos atuando aproximadamente 600 profissionais de enfermagem aqui no Hospital de Base, nas UTIs, unidades de internação e urgência respiratória. Não foi fácil conseguir a contratação desse contingente de profissionais e principalmente a qualificação para que consiga atender esse perfil e complexidade do paciente COVID, porque é um paciente diferente. Nós nos deparamos com um paciente que nós não sabíamos cuidar. A assistência é bastante diferente de qualquer outro paciente grave que a gente já estava acostumado, mesmo sendo referência, né, estadual aí, da região para, né, coisas de alta complexidade, que é o perfil do nosso hospital. A enfermagem se deparou com uma necessidade de remodelação, readequação da nossa prática de trabalho. E a gente vem sentindo aí esse cansaço e essa exaustão, né? Quem está lá na linha de frente, porque é um cansaço físico e emocional ao mesmo tempo, né? Lidar com o medo da própria contaminação, o problema, né, de levar para casa, que era o medo de todo mundo. Muitas coisas, né, já foram lapidadas aí dessa questão com a atuação da nossa CCIH. Então, o profissional ele tem uma segurança para trabalhar hoje, nós temos os EPIs adequados, mas não deixa de ser, né, aquele estresse constante e preocupação diária ao entrar para trabalhar, né? Então, realmente não é fácil manter essa quantidade de atendimento e leito com o profissional de enfermagem em número e qualificação para estar atuando, né? Realmente é uma prática bastante difícil aqui, é um desafio diário para a gente. Samanta, a última vez que a gente conversou, em agosto do ano passado, você fez um relato bastante forte a respeito dessas condições. Mudou alguma coisa de lá para cá? Piorou? Melhorou? A expertise no atendimento desses pacientes mudou alguma coisa? Vocês aprenderam? O que vocês aprenderam desses últimos meses? Sim, né, mudou. No começo, né, como eu acabei de dizer, nós não sabíamos como tratar, como trabalhar esse paciente. Já nesse quase um ano, nós conseguimos escrever, né, diretriz de atendimento, protocolos assistenciais que nortearam, né, principalmente a capacitação dos profissionais novos que foram entrando. E nós já tínhamos um grupo mais velho, né, de alguns meses, que foi replicando essa prática de capacitação para os novos. Então, hoje, nós sentimos um pouco mais esse alívio, né, de ter um grupo que já sabe trabalhar, que aprende diariamente com a equipe médica, né, e fisioterapia, que são as equipes mais atuantes com esse paciente, e a gente consegue ir capacitando os profissionais. E a quantidade de profissionais que nós temos contratado, né, atualmente é muito menor, que são algumas substituições ou aumento, né, para ajuste de quadro, e não aqueles 500 profissionais de imediato que nós precisamos contratar o ano passado. Então, entrou um contingente muito grande, sem preparo e sem pessoas com conhecimento para fazer essa capacitação. Então, foi um aprendimento na marra, né, como a gente diz, na prática, de todo mundo junto para definir o processo de trabalho junto. Hoje nós temos isso definido junto, né, com a equipe médica, CCIH, fisioterapia, já de uma prática de atuação que gera mais segurança na equipe que está atuando hoje. A Prefeitura divulgou na segunda-feira uma ocupação de 67% dos leitos públicos. Como é que está a situação do HB no geral, incluindo região, tudo? Como é que está a UTI, a enfermagem? Tem vaga disponível? Não tem? Você tem esse índice de ocupação? Os dados, né, específicos de hoje eu ainda não tenho, né, disponível, mas a nossa comunicação disponibiliza esse boletim epidemiológico no final da tarde, né, diariamente, mas a nossa ocupação ela está alta, sim. Temos hoje mais de 200 pacientes internados, tá, aqui só no Hospital de Base, né, entre suspeitos e confirmados, né, a maioria já confirmado, positivo, mas temos vagas ainda. Porém, aumentou muito consideravelmente da semana passada para cá. Nós realmente sentimos assim, né, uma
avalanche aí de internação, tá? Conforme vivemos em agosto e setembro do ano passado. A gente já esperava, pelas previsões epidemiológicas, que fosse ser realmente uma quantidade até maior, mas a gente acha que também não queria acreditar, mas estamos realmente visualizando que é real, né? Estamos sentindo essa semana já. A quantidade de paciente que está passando pela urgência respiratória nossa também aumentou bastante, já batemos o número de atendimento aí do pico do ano passado. Acho que todos os hospitais e todas as urgências respiratórias de Rio Preto também. Então é uma realidade. Pela sua experiência, você acha que essa segunda onda, bom, você já disse, superou já a primeira, vai ser pior em termos da em termos doença? de atendimento na urgência, né, nós já, semana passada, batemos alguns dias de atendimento do pico do ano passado, né? Em números de internação, nós ainda não batemos, mas está muito próximo, né, da quantidade que a gente chegou nos meses mais críticos do ano passado. Samanta, bom, gente, eu estou conversando com a Samanta Melari, ela é enfermeira, chefe de enfermagem do Hospital de Base, atua diretamente na UTI, se eu não me engano, se eu estiver errado me corrija. Você falou da UTI do Hospital de Base, você tem informações da UTI do Hospital da Criança? Porque da última vez que a gente conversou, ainda acho que não tinha nenhuma criança internada até aí pela menor gravidade da doença em crianças. Qual a situação atual? Porque parece que de lá para cá houve casos maiores aí envolvendo crianças. Sim, só para te pontuar, né, eu sou gerente de enfermagem, né, então chefe de enfermagem geral aqui do Hospital de Base. Então eu respondo por todas as unidades, as UTIs, unidades de internação, PA, centro cirúrgica, as urgências. Com relação ao HCM, nós temos outra parte administrativa lá, mas os dados realmente do HCM, eles acabam sendo muito menores em termos tanto de atendimento de urgência quanto internação, né? Não tenho esses dados específicos para te passar no momento, mas a criança ela é mais assintomática, né? Pelo que a gente sabe de forma geral, e ela também agrava muito menos, né? Então, no geral, é o que a gente sente paralelamente aqui no hospital, pelo que a gente acompanha. Legal. Para a gente ir concluindo já, Samanta, a expectativa da vacina já é uma luz aí no fim do túnel? Como que vocês, profissionais de saúde, estão encarando aí? A gente teve ontem a coletiva da FAMERP, Dr. Maurício, já aprovando aí a eficácia e a segurança da Coronavac. Como é que é essa expectativa? E pergunto se vocês do HB também participaram dos testes de voluntários da Coronavac ou de outras vacinas. Sim, nós acompanhamos, né, o estudo, né, o hospital faz parte. Muitos profissionais, multiprofissionais de todas as áreas participaram do estudo, né, que foi anunciado pelo Dr. Maurício, né, desse resultado. Então, assim, com certeza, né, a vacina ela é uma luz no fim do túnel. Eu acho que é um começo para que a gente possa tentar viver normalmente, né, ou um novo normal daqui para frente. Acho que é uma primeira etapa de controle, né, porque com certeza a gente ainda vai ter que conviver durante esse ano todo, não tem uma perspectiva de que a gente possa voltar a ter uma situação de vida social normal esse ano ainda, pelo que a gente, né, evidencia. Porque mesmo com a vacina, né, a gente sabe que tem as pessoas, né, que acabam não acreditando, né, tem toda uma polêmica, né, que tem aí, inclusive, né, eu observei aí, né, a discussão no canal. Então, é uma luz no fim do túnel, sim. Todos nós aqui estamos ansiosos pela vacina, estamos já pensando, né, em como será essa campanha, estamos aguardando as orientações do Estado, porque nós somos um dos principais alvos aí de início de vacinação. Maravilha. Você acha que tem clima para ter volta às aulas esse ano aí? Não sei se você tem segurança para responder, mas como você está diretamente ligada aí? Sim, tenho 2 filhas também, idade escolar. Acredito que no primeiro semestre não tem clima realmente para voltar. Acredito que não é seguro. Muitas pessoas acham que a criança não pega e não transmite, o que não é verdade, né?
tem muitas coisas que a população, né, vê, escuta e recebe. A criança, ela pega e transmite, sim, ela só é mais assintomática, né, não desenvolve tanto a gravidade, mas ela vai levar para casa, ela vai levar, né, para a família, e a criança é muito difícil de controlar, né, a prática deles, né, a questão da higiene, distanciamento, porque eles também não têm a noção de gravidade pela idade mesmo. Então, acho que no primeiro semestre, acredito ser complicado. Tá certo, gente. Tá aí a Samanta Melara, chefe gerente de enfermagem do Hospital de Base, a quem eu agradeço por essa entrevista. Se quiser falar mais alguma coisa, deixar um recado aí, Samanta, fica à vontade. Obrigada pela participação, né? Acho que um recado geral para a população, para que a população valorize, né, o momento que a gente está vivendo. As notícias não são fake, a pandemia é uma realidade, né? Ela existe mesmo, né? E as pessoas adoecem, a gravidade. E não é só a pessoa idosa, como se falava no início da pandemia, temos muitos jovens internados, né? Jovens de 20 anos, de 30, de 40, né? E muitos jovens vão a óbito, né? Muita gente morre. E não é só a pessoa de idade, pelo contrário, nós temos pacientes de 80 anos com Covid que sai e vai de alta, e temos o de 30 que entra e morre no 3º ou 4º dia de internação, né? Então a doença não escolhe, né, quem vai atingir, e a gravidade é uma coisa que é inesperada, infelizmente. Então que a população tenha essa conscientização das medidas aí, conforme você pontuou no início, né, da reportagem. Tá? Obrigada pela participação. Eu é que agradeço, Samanta. Obrigado, parabéns pelo trabalho aí, a você e a todos os profissionais de saúde. Muito obrigado a Samanta. Tá, então, gente, fica o relato de quem está desde março do ano passado atuando aí diretamente com essa doença, lidando aí com morte, com pessoas entubadas, pessoas em UTI. Não é fácil a situação. Então, por isso mesmo, mais do que nunca, é vacina no braço. É isso aí. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho do tempo, porque temos tido fortes chuvas aí nos últimos dias, chuvas que devem continuar nesse fim de tarde em Rio Preto. Vamos conferir aí as informações com o professor Zé Mário de Andrade. Bom dia, boa tarde, boa noite e um excelente ar para todos nós. Quarta-feira, 13 de janeiro, em São José do Rio Preto. Às 12 horas, no Aeroporto Estadual Professor Heriberto Manuel Reino, temperatura de 30 graus. Umidade relativa do ar em 51% e ventos do quadrante este com velocidade de 9 km por hora. Qualidade do ar boa, sem irritações, sem restrições ao sistema respiratório humano. Os modelos meteorológicos indicam para a tarde a temperatura máxima de 32 graus. Nas últimas 24 horas, houve chuvas com volume acumulado de aproximadamente 0,6 milímetros, equivalentes a 600 mililitros de água por metro quadrado. Para o dia de hoje, a meteorologia prevê 80% a probabilidade de que ocorram novas chuvas, com volume acumulado de 15 milímetros, equivalentes a 15 litros de água por metro quadrado. No período da tarde, a umidade mínima poderá se manter em valores inferiores ao ideal de 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O sol nasceu por volta das 5 horas e 48 minutos e deverá se pôr por volta das 19 horas e 4 minutos, perfazendo um período de mais de 13 horas de intensa insolação no noroeste paulista. A radiação ultravioleta poderá atingir valores extremos prejudiciais à saúde das pessoas. As autoridades sanitárias recomendam evitar a exposição prolongada ao sol, evitar a realização de esforços físicos pesados ao ar livre e principalmente evitar as aglomerações, pois estamos na pandemia da Covid-19, doença que no Brasil já matou mais de 205 mil pessoas e que diariamente leva a óbito mais outras 1.000 pessoas. Prevenir é melhor que remediar.
Ok, gente, tá aí então o professor Zé Mário de Andrade falando aí sobre o tempo. Bom, vamos voltar a falar de Covid, porque olha só, a Associação Médica Brasileira, suas afiliadas e outras 6 associações médicas divulgaram hoje uma dura nota cobrando agilidade na análise pela Anvisa dos pedidos de uso emergencial das vacinas desenvolvidas pelo Butantan e pela Fiocruz, respectivamente a Coronavac e a Oxford AstraZeneca. Na nota, as entidades médicas dizem que é urgente o início da vacinação no Brasil e que só assim evitaremos mais mortes. Lembrando que mais de 200 mil pessoas, 200 mil brasileiros já perderam suas vidas para essa doença. As entidades lembram ainda na nota que é imperioso que os gestores públicos dos 3 níveis atuem com organização, interação, rapidez na aquisição, disponibilização e armazenamento e aplicação das vacinas, já que, segue a nota, a cada dia de vacinação teremos impacto progressivo para salvar centenas de vidas. A nota das entidades médicas termina dizendo que vivemos um momento de demasiada desinformação, desserviço e fake news e apela para que a população não compartilhe vídeos e mensagens que desinformem sobre a real segurança e eficácia das vacinas, coisa que a gente também tem falado aqui ao longo dos meses. Mas sobre isso, para dar mais detalhes dessa nota, as entidades, como as entidades estão se posicionando, a gente vai conversar agora com o diretor científico da Associação Médica Brasileira, o Dr. José Eduardo Lutaif Douti, que está aqui comigo no Zoom. Dr. José Eduardo, tudo bem? Me ouve bem? Sim, te ouço bem. Um prazer estar falando com vocês todos. Boa tarde a todos. Na verdade, essa nota da Associação Médica Brasileira, que é a legítima representante do movimento médico associativo, que congrega mais de 500 mil médicos no Brasil todo, ela vem tentar tranquilizar a população do nosso país inteiro. Tranquilizar por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas ainda têm o temor, o medo de tomar vacina. E absolutamente isso não pode prevalecer. E aí a necessidade de termos colocado a questão das fake news, e que isso corre de uma forma absurda, porque uma vez que essas vacinas sejam liberadas pela Anvisa, e a nossa Anvisa é um órgão absolutamente sério, significa que essas vacinas foram, sim, testadas e avaliadas. Umas têm uma eficácia maior do que as outras. E isso varia de uma para outra. Mas isso não quer dizer que tomar a vacina tenha riscos graves. Absolutamente. A diferença fundamental entre você tomar uma vacina que tem uma eficácia de 95% e uma que tem 50,38% é que nós vamos ter que vacinar o dobro do número de pessoas na população, quando você tem uma eficácia baixa, para que o rebanho de pessoas imunizadas alcance o mesmo valor. Então, não é porque tem 50 e a outra tem 90 que uma é boa e a outra é ruim. Não é isso. E a gente precisa deixar isso muito claro para a população. O objetivo número 1 dessa nota da MB, que congrega todas as sociedades e especialidades do país, são 55, e aí envolve sociedade de infectologia, sociedade de terapia intensiva, que são as pessoas que realmente trabalham muito com isso, de que realmente é necessária a vacinação. Além das medidas que já são sabidamente divulgadas, que é usar a máscara, o álcool gel, lavar as mãos, etc., etc., a vacinação é fundamental para que a gente possa ir retomando a vida normal
da nossa população. Sem dúvida. É só para fazer justiça aqui, além da AMB e suas filiadas, assinam a nota Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, como o senhor disse, Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Dr. José Eduardo, em quanto tempo o senhor acredita que, uma vez liberada aí pela Anvisa a vacinação, a gente possa estar com a população vacinada a ponto de tentar retomar uma normalidade? E em quanto tempo o senhor acredita que a Anvisa vai liberar esses 2 registros emergenciais aí da Fiocruz e do Butantan? Bom, antes de responder a sua pergunta, vou deixar claro que a AMB, ela não tem ideologia, ela não tem partido político. Nós temos, sim, 2 partidos, o da população e da classe médica, da saúde. Então, o que a gente espera é que a Anvisa aprove o mais breve possível, dentro de tudo aquilo que ela precisa fazer para os critérios científicos. Nós não queremos nem atropelar e nem retardar. Isso tem que ser feito dentro do seu tempo normal. Uma vez aprovada em caráter emergencial, a sequência todos vocês sabem. Nós vamos começar com a área da saúde, depois a população de risco, depois a população em geral. Seguramente, antes do meio do ano, nós não vamos ter um contingente grande de pessoas vacinadas. Isso é uma coisa que tem uma logística forte, embora o Brasil seja, dentre todos os países do mundo, um dos que tem as melhores capacidades logísticas de vacinação, que nós temos campanhas fantásticas de vacinação, e a gente espera que isso realmente nos dê o caminho correto, mas eu posso te dizer que, com bastante otimismo, até junho, julho, a gente deva ter um contingente suficiente de pessoas vacinadas para que a disseminação da doença possa realmente estar controlada. Doutor, como o senhor próprio disse, essa nota oficial da AMB veio aí principalmente em resposta aos que tentam desacreditar a vacina. O senhor, talvez até como uma autocrítica, não acha que as entidades médicas ficaram um pouco alijadas desse debate ideológico que tomou conta da Covid-19, principalmente envolvendo cloroquina, outros medicamentos, ivermectina, sem eficácia científica comprovada, e aí fica um debate de leigos e as entidades médicas que têm autoridade, inclusive de conhecimento, para se posicionar sobre isso, acabam aí se omitindo de certa maneira? Bem, em primeiro lugar, eu preciso te dizer que a AMB tomou posse há 4 dias. Nós estamos na diretoria da AMB há 4 dias, então eu não posso responder pela diretoria anterior, mas houveram muitas publicações, muitos manifestos de sociedades de especialidades. Eu vi o manifesto da Sociedade de Infectologia se posicionando contra o uso desses medicamentos que não têm comprovação científica. Eu vi a Sociedade de Terapia Intensiva se manifestar, mas a AMB em si é a primeira vez que se manifesta como sendo a entidade máxima representativa da classe médica. Então, nós precisamos deixar claro que isso não é uma posição política, isso é uma posição médica, uma posição científica, e que vai ser essa a meta dessa diretoria. Perfeito. Doutor, para a gente concluir, queria que o senhor falasse dos riscos que fake news, como a própria nota diz, fake news, desinformação, mitos, lendas envolvendo a vacina, principalmente potencializada aí pelas redes sociais, que acabam ganhando uma dimensão enorme, os riscos disso para a população, para a própria sociedade e também para a credibilidade da ciência. Bem,
as vacinas não são todas feitas da mesma forma. Algumas são feitas com uma parte da proteína do coronavírus, outras são feitas com o vírus inativado, ou seja, o vírus morto, mas a qualidade dessas vacinas e a possibilidade delas determinarem efeitos adversos graves praticamente está afastada. Se você somar o número de voluntários em todas as vacinas que estão sendo aprovadas, nós temos no mínimo 7 vacinas no mundo que estão praticamente em fase 3 final sendo aprovadas, e nós podemos colocar que são centenas de milhares de voluntários sem que efeitos graves adversos tenham ocorrido. Embora publicações aconteçam, teve um caso que fulano morreu e tomou a vacina X ou Y. Isso não é verdade. A ciência mostrou que não é verdade e que os efeitos que geraram a morte não tinha nada a ver com o uso da vacina. Então, outras coisas que falaram, por exemplo, que a vacina que é feita com proteína do vírus pode mudar o código genético das pessoas. Absolutamente, é impossível cientificamente isso acontecer. Então, o que a gente tem pedido muito mesmo para as pessoas que são responsáveis é pare de passar notícias de fake news que você sequer tem conhecimento científico. Você fica replicando uma coisa que você não sabe nem se é verdade ou se é mentira e não tem conhecimento para avaliar isso. Então, não é passe, né? Então, eu acho que a população deve ficar tranquila quanto a isso. Pode acontecer algum efeito adverso? Claro que pode. Você tomar uma vacina da gripe H1N1, você pode ter febre, você pode ter os sintomas semelhantes, dores no corpo, dor de cabeça, etc. Faz parte. Todas as vacinas, nós orientamos os pacientes de que efeitos adversos podem acontecer. Os principais são esses. Mas é isso. Por isso que é importante a população acreditar na ciência. E isso é o que vai nos ajudar. Muito bom. Doutor, a AMB, enquanto entidade que representa os médicos brasileiros, pode tomar alguma atitude em relação a esses vídeos? Por exemplo, eu já vi vídeos ou de médicos, ou pelo menos pessoas que se dizem médicos, ou desacreditando vacina, ou recomendando cloroquina, ou fórmulas mágicas. A entidade pode ou vai tomar alguma atitude em relação a isso? Eu posso responder em duas partes. Ela pode tomar alguma atitude, ela pode apenas e tão somente esclarecer que isso está errado. Nós não temos poder punitivo nenhum. Okay. Isso está relacionado aos conselhos regionais. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, do Estado do Rio, do Estado de Minas. E a AMB vai sim se posicionar a partir de agora com relação a isso, como nós estamos fazendo agora nessa conversa com vocês. Muito bom. Doutor, quero agradecer a participação do senhor aqui com a gente, deixar o espaço aí para o senhor falar o que quiser. O senhor está falando com São José do Rio Preto, uma referência médica. Temos muitos médicos aqui, a FAMERP, Hospital de Base, outras escolas de medicina, hospitais, e a cidade vive uma situação caótica. Eu imagino outras localidades do país que não contam com o privilégio de Rio Preto, de ter uma classe médica tão grande. Então, queria que o senhor falasse aí para a cidade. Fica à vontade, doutor. Bem, eu tenho realmente o privilégio de conhecer bastante São José do Rio Preto. Tenho muitos amigos no Hospital de Base. Doutor Eleusis Paiva, um colega que é conhecido de vocês todos. Então, o que eu quero passar é que vamos acreditar na ciência. Vamos fazer o que é recomendado pela ciência. Esqueçam a disputa política entre A ou B, que isso não diz respeito a nós, da classe médica. Quem quer fazer política partidária é uma outra situação. Como eu disse, a nossa política ela tem dois partidos, a população e os médicos, a área da saúde. Eu quero realmente pedir a toda a população que
assim que tiverem oportunidade, se vacinem, que isso é o que vai trazer a segurança e a tranquilidade para que a gente possa voltar à economia crescendo e a gente possa voltar a ter uma vida normal. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, só antes de terminar, chegou uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp de um ouvinte nosso, um telespectador. Ele questiona a vacinação em crianças, que ele até fala uma coisa que realmente é fato, que até o momento não se falou em se crianças vão ser ou não vacinadas. Falou os profissionais de saúde, força de segurança, professores, cada um ao seu tempo, idosos, mas crianças não foi falado. O senhor sabe por quê? E se as crianças serão vacinadas? Todas as pesquisas feitas, principalmente agora falando em fase 3, que é a fase clínica, foram feitas com pacientes acima de 18 anos. Então, a gente só pode afirmar que essa vacina não tem efeitos colaterais graves e que ela tem a sua eficácia de XYZ na população de 18 anos para cima. Por isso que não se fala na vacinação em crianças. Então, por enquanto, não. Tá certo, tá aí respondido, até porque criança acho que é o menos grave, né? É a forma menos grave da doença quando não são assintomáticos. Doutor José Eduardo Lutaif Douti, diretor científico da AMB, muito obrigado aí pela sua entrevista. Parabéns, então, pela nova postura aí da AMB. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, uma boa tarde. Tá aí, gente. Então, mais um especialista falando aqui com a gente, desmistificando essa polêmica em torno da vacina, que não faz sentido nenhum. Todo mundo sempre tomou vacina, nunca perguntou de que país vem, nunca nem leu a bula. Foi lá, tomou e pronto. E outra coisa até que eu estava lendo agora aqui, que o pessoal até comentando, que a vacina de Oxford, a fórmula é da Universidade de Oxford, na Inglaterra, mas os insumos e a produção também é da China. Então, a da Inglaterra eu tomo, mas ela é feita na China com insumos chineses. Então, não tem jeito. Se você não quer coisa chinesa, não vai tomar nenhuma. É isso aí, gente. E assim a gente encerra o informativo Coronavírus desta quarta-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Eudi Russo, do controle mestre Fernando César, o GC do Eduardo Máximo e a operação do áudio do Flávio Furlaneto. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e ao meio-dia, e depois ao longo da nossa programação, as entrevistas. A gente volta amanhã às 4 horas da tarde com mais informações só para você. Só para registrar, agora a partir das 5 horas, os vereadores se reúnem no plenário para oficializar a criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Covid-19 em Rio Preto. O presidente Pedro Roberto instituiu aí essa nova modalidade aqui na Câmara Municipal. Eles querem atuar principalmente nas áreas de saúde, educação e transporte e economia. Então, acompanhar aí o que está sendo feito, desenvolvido e as ações nesses diferentes setores aí, saúde, parte de atendimento, enfim, atendimento nas unidades de saúde, o transporte, a questão da aglomeração, educação, questão de volta às aulas, segurança, etc. E, por óbvio, a economia, o que o poder público municipal está fazendo no sentido de não deixar a economia quebrar, incentivar empresários, principalmente aqueles que têm os negócios mais afetados, né? Como, por exemplo, academia, bares, restaurantes, que esses são os que mais sofreram. É isso aí, então, a partir das 5 horas e depois, ao longo da programação da TV Câmara, você acompanha a conclusão desses trabalhos. É isso aí? Então a gente termina hoje com uma música que exprime bem os dias atuais aí que a gente tem enfrentado, né? Tempos modernos, do Lulu Santos, que, aliás, o próprio Lulu escreveu aí em suas redes sociais, fazendo uma paródia com a sua própria música, que ainda vê a vida melhor no futuro. Ele só não contava com a estupidez das pessoas. Vamos terminar com ela aí.